Segundo, a música. E aí você pode olhar para mim e dizer, mas a música, o que tem a ver? Eu já ouvi músicas sendo cantadas que a teologia adventista condena. Músicas que dizem que quando Jesus vir, Ele vai levar os santos e as pessoas ficarão vivas aqui na terra. Eu já ouvi música cantada nos púlpitos da igreja dessa forma. Músicas dizendo que quando o cristão morre, vai direto para a glória. Não são músicas de autores adventistas. São músicas de pessoas lá fora que estão sendo cantadas dentro da nossa igreja. O ecumenismo ele vai se dar a pontos comuns. Lembre-se disso. Pontos comuns. Esses pontos comuns vai fazer com que não haja diferença entre eu e ele. Queridos, por favor, o meu sermão aqui, o sermão dessa manhã, não é para separar as pessoas, mas para alertar a respeito da vida de Jesus. Outro dia um senhor chegou para mim e disse assim, o nosso Deus é o mesmo? Para que então você querer levar os membros da minha igreja para a sua? É porque eu estava indo à igreja dele vender ali um grande conflito. Né? E ele sabe que o grande conflito é adventista. E então ele me perguntou assim dessa forma. Se todos somos irmãos, se Deus é um só, por que está pescando no aquário? Por que está querendo tirar os membros da minha igreja para levar para a sua? Ele foi muito grosso comigo, então eu tive que ser um pouco rude com ele. Cheguei para ele e disse assim, você falou que o meu Deus é igual ao seu, né? Ele sim. Então vamos ver se o nosso Deus é igual mesmo. Vamos lá. O meu Deus disse que eu devo guardar o sábado. E o seu Deus? Ele falou, o meu Deus disse que isso foi abolido. O meu Deus disse que eu tenho que me alimentar de forma adequada e abster de alguns alimentos imundos. E o seu? O meu pode comer de tudo, porque não faz mal. O meu Deus é assim, então fui mostrando as diferenças. E ele disse, o meu é de outro jeito. Então, Senhor, pastor, vou fazer uma pergunta para o Senhor. O seu Deus é igual ao meu? Ele disse, não. A resposta foi dele. Ele disse, não, nosso Deus não é igual. Então devemos tomar cuidado quando nós dizemos para uma pessoa que o nosso Deus é igual. Quando eles dizem, o nosso Deus é igual, eu digo, só há um Deus. Aí eles concordam. Queridos, nós vivemos uma guerra religiosa muito perigosa. As emissoras abertas estão cheias de programas evangélicos que estão bombardeando os adventistas do sétimo dia, com doutrinas erradas. E muitas delas têm adentrado ao primeiro do adventismo. E eu quero citar uma dessas doutrinas, que é a doutrina da prosperidade. Eu já vejo muitos irmãos pregando a prosperidade como se fosse algo bíblico. Deus abençoa quem Ele quer, a hora que Ele quer e quando Ele bem entender. Não é o dízimo que vai fazer você ser ou não rico. A devolução do dízimo requer de você bênçãos. E Deus pode te dar bênçãos financeiras, ou Deus pode te dar bênçãos familiares e outras bênçãos. É isso, irmão. As bênçãos de Deus não significa que é dinheiro. Não significa que é poder. Olha, não sou um homem rico. Não tenho posse. Mas tenho uma esposa que eu amo muito. E ela, com 14 anos de casamento. Casei aos 17 anos de idade. Meu pai teve que assinar para casar. Tenho 2 filhos. Saudáveis. Nunca foram ao médico por motivos graves. E aqui está o meu filho, o outro está com a minha esposa. Irmãos, que é a maior bênção do que essa? Queridos, Deus abençoa os seus filhos de maneiras silenciosas. Mas para alguns, é fato, Deus também abençoa de maneiras grandiosas. Deus não abençoa fulano da mesma forma que abençoa ciclano. Deus sabe cada um. Então essa doutrina da prosperidade é uma farsa, é uma heresia, que tende as pessoas a barganhar com Deus. Então as pessoas começam a barganhar com Deus. Olha, Senhor, eu estou dando dízimo, eu quero tal coisa. Não caiam nessa, porque Deus não é um Deus que serve, é nós que servimos Deus. Há pessoas que dizem, eu determino, está determinado, está amarrado, é assim Deus. Senhor, é assim que eu quero, é assim que faz, é assim, por esse caminho que eu
quero dar. Deus, atende meu pedido. Deus não é servo. Servo é eu e você. Agora Deus abençoa quando Ele quiser. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam para ser jogados aonde? Na fornalha. O rei então olhou para eles e disse: olha, eu tenho poder para te salvar, tal. E teve um papo ali com eles. O que eles disseram para o rei? Ó rei, se Deus quiser nos livrar dessa, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser, eles morreriam também. Estamos nesse mundo com um único propósito: pregar o Evangelho, falar de Deus para outras pessoas. O nosso propósito não é acumular tesouro neste mundo. Eu sei que esse sermão é um pouco difícil, porque vivemos num mundo capitalista. Nós vivemos para acumular tesouros. 1, 2, 3, 4 faculdades. Não estou dizendo nada contra o conhecimento, mas quero dizer a respeito do tempo perdido, quando não é aplicado na obra do Senhor. Vocês devem estudar, devemos estudar, mas devemos também dividir por igual o tempo dedicado a Deus. Eu vou falar de mim mesmo. Algum tempo atrás, eu estava dedicando um tempo muito grande ao trabalho, aos estudos, e uma hora mínima com Deus. Então eu resolvi fazer um teste a respeito de quanto tempo eu orar. Então, eu estava orando em torno de 2 vezes ao dia, ao acordar e ao deitar. Eu fazia em média 1 minuto de oração por dia. Não estou dizendo de vocês, não estou dizendo de mim mesmo. Então, no final do dia, eu tinha 2 minutos de oração. No final da semana, eu tinha 14 minutos de oração. No final do mês, eu tinha por volta, fazer contas bem rápidas, mas eu não passava de 1 hora de oração no final do mês. No final do ano, eu tinha 12 horas de oração. Estudo bíblicos, poucos. Às vezes acompanhava as pessoas. Quando eu olhei para dentro de mim, eu percebi que eu não estava dedicando o mesmo tempo que eu dedicava a Deus, as coisas da fora. Você fala, não, sabe que aquilo é bom para o seu filho, mas não é momento. E ele começa a pedir, e você fala, não é isso? E tem alguns filhos, irmãos, que sabem pedir com jeito, né? Ele pede, não estou falando daquela criança birrenta, mas aquela criança que sabe pedir de jeito. E ela pede, mamãe, papai, eu quero tal coisa. Aí você fala, não, filhinho, não, agora não. E ele vai pedindo. O que acontece com o coração do papai e da mamãe? Fica mole, não fica? E dá o Espírito Santo. Dá as bênçãos. Não estou dizendo que o coração de Deus é livre. Se pedir, isso mesmo. Deus não vai dar o Espírito Santo para aqueles que não pedem. Jamais, isso não pode ocorrer. Isso não vai. Deus só pode dar o que você pede. Queridos, e ter o Espírito Santo é a maior necessidade que pode haver na igreja. Se a igreja não pedir o Espírito de Deus, ela não cresce. Pode até batizar pessoas, mas logo em seguida aquelas pessoas vão se desviar da fé, vão sair da igreja. Se não tivermos o Espírito Santo, vamos batizar 20 e sair 10 da igreja. É isso que vai ocorrer. E muitas igrejas têm ocorrido isso. Evangelismo, batismo, e as pessoas saem fora. Temos que pedir o Espírito de Deus. Segunda regra. Experimentar primeiro a chuva temporânea. Pouco se tem falado de chuva temporânea. Mas a chuva temporânea é essencial para a descida do Espírito Santo. A serva do Senhor diz o seguinte: aqueles que não receberem a chuva temporânea não perceberão quando a chuva serôdia cair sobre os filhos de Deus. Não vão receber, irmão. E não vão perceber. O irmão do lado está recebendo a chuva serôdia e ele vai dizer assim: fanático. Fanático, o que tem a ver esse tipo de futebol hoje, né? Ele é fanático. Queridos, preste atenção numa coisa. A chuva temporânea é necessária. E você pode me perguntar o que é a chuva temporânea? É o dia a dia pedindo que o Espírito Santo lhe ajude a largar os pecados. É aquela chuva que vai umidificando o terreno para o plantio, para a chuva maior. Então, a chuva temporânea é necessária e ela ocorre de forma individual. Diferente da chuva serôdia, que ela vai ocorrer na igreja de uma só vez. Só que não em toda a igreja. A serva do Senhor disse:
se pensarem que toda a igreja estará ocupada, tal coisa nunca há de acontecer. Mas vamos então para o terceiro. Estar dispostos a ser usado e guiado pelo Espírito. Você deve estar disposto para isso. Porque se você não estiver disposto, o Espírito de Deus não pode habitar em você. Jamais, não pode. Quarto, eliminar as dissensões. Deve ser eliminado dentro do povo de Deus. Antes do dia do Pentecoste, os discípulos se reuniram e tiraram deles todas as briguinhas, né? Os disse que me disse, eram de um mesmo sentimento. A igreja precisa estar o quê? Unida. Não pode haver um disse que me disse, porque quando há isso, a igreja não recebe o Espírito de Deus. Quinta, despojar-se do eu. Queridos, despojar-se do eu. E aí eu posso dizer para vocês, é uma coisa que mais pega o ser humano. Eu me lembro, quando eu prego, eu falo de mim. Eu gosto de falar para as pessoas porque eu não sei a vida de ninguém. Vou falar de mim. Eu vim para a igreja com 8 anos de idade. Era da igreja Assembleia de Deus. Meu pai ia à igreja Assembleia de Deus, e aí nós viemos para São Paulo e conhecemos a mensagem do Adventismo aqui em São Paulo. Bem lembrar que algum tempo atrás nós já ouvimos LP, né, de um grande pregador, esqueci o nome dele, o senhor Roberto Rabelo, sobre os 10 mandamentos. E eu ouvia demais, tinha 5 anos de idade. Não sabia que era da igreja adventista, mas Deus já estava fazendo sua obra. Como Deus é poderoso. E lá na cidade não havia igreja adventista, como não há até hoje. Até hoje não há igreja adventista nessa cidade. Queridos, veja como Deus é tremendo. Deus nos trouxe a São Paulo. Então eu via os pregadores no púlpito e dizia, Senhor, eu quero pregar igual eles. Mas por quê? Porque eu era solteiro, então eu queria namorar. Então eu pensava comigo, né? Olha só, os músicos e os pregadores devem ser os mais vistos pelas mulheres e admirados por ela. Então a minha intenção era pregar para me mostrar uma igreja lotada de pessoas impossivelmente solteiras. E toda vez que eu pregava, irmãos, sinceramente, eu saía mais vazio do que entrava no mundo. Porque o meu propósito não era ser usado pelo Espírito Santo. O meu propósito era o eu. Eu dei só um exemplo. Mas na obra do Senhor há vários exemplos a se dar a respeito do eu. Quando o ser humano esvaziar todo o seu eu, deixar que Deus tome conta do nosso cérebro, aí sim podemos fazer a obra do Senhor. Amém? Eu separei aqui, irmãos, algumas frases de Ellen White, para a gente terminar. Agora, preste atenção nessas frases, são muito importantes. Veja, primeira frase. Cristo os atrai para si por um poder invisível. Ele é a luz da vida e os que inspira com seu próprio Espírito. Veja, observe a importância de receber o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, o Pai e o Filho fazem morada dentro de você. Então, se você não tem o Espírito Santo, Deus e o Filho não podem estar morando dentro de você. Até querem, mas o corpo, a mente e a alma não têm o Espírito Santo. Então Deus não pode fazer morada no templo onde não habita o Espírito de Deus. Enquanto Cristo ministra no santuário, lá em cima no céu, Ele mesmo continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja da terra. Amém? Veja, quando você recebe o Espírito Santo, quando estamos numa reunião, quem está entre nós? Quem está entre nós? Também, mas veja só. Olha o que o texto diz aqui. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser Ele mesmo, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Jesus se faz presente por meio do seu Espírito, irmãos. A serva do Senhor disse que Jesus está preso a um corpo humano.
E ele sofreu isso por toda a eternidade. Ele não pode jamais sair do corpo humano. Ele pagou um preço, e o preço não foi só a morte na cruz, mas foi estar em condição humana para todo o sempre. E agora ele só pode se fazer presente entre nós por meio do Espírito. Vejam, antes de Jesus vir ao mundo, quem ele era? Era Espírito. Jesus não tinha carne e osso. Ele era Espírito. Ele se fez carne e habitou entre nós. E agora, a única forma de Jesus estar do nosso lado é através do seu Espírito, do Espírito Santo. Outra frase aqui, a gente concluiu. Deu pau isso aqui, da China. Passou, pronto. Olha o que diz aqui. Cristo soprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Cristo é representado pelo seu Santo Espírito. Então, se não recebermos o Espírito Santo, Cristo não pode habitar dentro de nós. Daí a urgência e a necessidade de receber o Espírito Santo. Não estou falando aqui os livros, tá? Mas depois, quem tiver interesse, eu digo todos os livros. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Nós não vemos Cristo, mas seu Espírito está tão perto de nós, em um lugar como em outro. Manuscrito, página 41, ano de 1897. Queridos, paramos por aqui. Eu creio que só isso basta para dizer que a igreja precisa receber o Espírito Santo. Nós estamos vivendo nos últimos dias desse mundo. A guerra sendo travada lá fora. Guerra espiritual. O inimigo lançou sobre nós a sua ira. E não podemos brincar de ser cristãos. Não podemos brincar de vir à igreja, porque isso pode custar a nossa salvação. Devemos ler a Bíblia. Devemos estudar constantemente. A serva do Senhor disse que nos últimos dias, o povo de Deus perderia o hábito de ler o Espírito de si. Ela disse que nos últimos dias o povo daria as costas aos testemunhos que foram dados lá no começo. Queridos, a Bíblia deve ser constantemente examinada. Constantemente. Queridos, há muita coisa para falar, né? Mas o tempo urge, o tempo acabou. Mas, normalmente eu vou nas igrejas e faço uma palestra, né? 2 JAs, né? Eu faço um JA no sábado, no outro eu concluo a palestra a respeito da chuva temporânea, chuva serôdia, né? E falo também sobre o estado de Nabucodonosor, incluindo ali a descida do Espírito Santo, que é uma profecia que Deus tem para a sua igreja. Mas, queridos, vamos terminar com um único pensamento aqui. E vou fazer uma pergunta nesse pensamento. Qual é a nossa maior necessidade? Pense, olhe, qual é a nossa maior necessidade? Neste mundo tudo passa, tudo é passageiro. Parece que é algo automático. Todos os dias eu acordo, e ali eu ligo ali algumas músicas, CD jovem, e tem uma música que eu sempre escuto. Essa eu amo muito. E uma frase diz assim: essa vida passa depressa. O tempo não espera ninguém. O que eu estou fazendo para Deus? A Bíblia diz: louco, amanhã pedirão a tua alma. E o que você tem para oferecer para o seu Deus? Devemos viver esse dia agora como se fosse o último dia de nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. Eu quero fazer agora uma oração de intercessão. Eu quero orar com vocês de joelhos. E vamos pedir o Espírito Santo para Deus. Eu sei que Deus é um Pai bondoso. É um Pai amoroso. Senhor, derrama sobre nós a chuva temporânea. Sabe por quê, Senhor? Eu quero preparar o coração para descer da chuva hoje. Vamos orar. Vamos focar de joelhos e falar com Deus. Jesus, amor-nos.